Um médico da rede pública do Distrito Federal foi flagrado trabalhando bêbado. Se isso não bastasse, após a repercussão do caso, veio a público que ele recebeu por 9 meses o Bolsa Família, mesmo sendo servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Isaílson Chaves Rocha de França, de 46 anos, foi beneficiado com parcelas de R$ 140 e R$ 172 após ser nomeado na pasta em 17 de junho de 2013. Vamos saber mais informações sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá. Daiane, bem-vinda oficialmente. Boa tarde, boa noite. Olá, Ana. Boa tarde, noite. E que caso complicado, né? Para a gente não dizer escabroso, né? É absurdo. A gente tem dois pontos que são diferentes aí na mesma matéria, que é o seguinte, né? A gente tem um médico, que é o doutor Isaílson Chaves Rocha de França, que é um médico que atende pelo SUS e que foi flagrado aí atendendo embriagado. E ele estava visivelmente embriagado, a gente vai assistir as imagens e vai conseguir identificar. A denúncia foi feita sobre isso. No entanto, após a repercussão, né, com o nome do médico, também descobriu-se que o Isaílson Chaves Rocha de França, ele não só recebia a Bolsa Família, um valor de R$ 172 por mês, mesmo sendo um médico, né, uma pessoa que tem uma remuneração maior, e valores ali entre R$ 140 e R$ 172 eram depositados na sua conta. Inclusive, ele é nomeado desde junho de 2013 da pasta da saúde, servidor da Secretaria de Saúde, e ainda assim é essa pessoa que recebe esses valores, e de acordo com o portal da transparência do governo do Distrito Federal, o salário líquido do médico em outubro do ano passado foi, sabe qual, Ana? R$ 18 mil. São dados que estão disponíveis, inclusive, na Controladoria Geral da União, né, no portal da Transparência. Só em um mês ele recebeu R$ 18 mil, no mês de outubro. E não necessariamente seja o salário dele, não é o salário, mas muitas vezes soma férias, um valor retroativo a receber, e é esse valor. Mas isso mostra justamente que ele não é o público-alvo para receber esse valor aí, que é um valor de R$ 172, um valor de 140 relacionado ao Bolsa Família, que é um valor que está destinado para o médico desde 2013. E outro ponto, né, o segundo ponto, que além de ser uma pessoa flagrada ali com embriaguez atendendo uma pessoa, uma família ali na rede de saúde, ele já foi flagrado outras vezes também dirigindo bêbado. Então, é uma pessoa que tem um certo histórico extremamente complicado no Distrito Federal. Vou te pedir, Ana, por favor, para chamar a matéria que traz um pouco sobre esses casos, por favor. Bora lá. Agora você acompanha um caso absurdo num hospital público em Samambaia, no Distrito Federal. Um médico chegou para trabalhar com sinais de que estava bêbado. Ele tentou fugir, mas acabou preso. O flagrante foi feito pela acompanhante de uma paciente. Isso é um absurdo. Você não está conseguindo entrar no computador. O servidor chega aqui embriagado, bate no carro da paciente, que chegou aqui com muita dor, não consegue entrar no computador para fazer nada. No vídeo, o médico, identificado como Isaílson Chaves Rocha de Franca, ainda retruca. Você tá viajando. O médico tentou fugir de carro e só foi localizado pela PM, cerca de 3 quilômetros de distância dali. O médico se recusou a fazer o teste do bafômetro e ainda estava com a CNH suspensa. O homem foi autuado por embriaguez ao volante, mas pagou fiança e foi liberado. Apesar disso, ele continua no quadro de médicos da Clínica Geral do hospital e está escalado para trabalhar na próxima quinta-feira. A informação foi confirmada pela própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
Dados do Portal da Transparência mostram que ele recebeu o Bolsa Família em novembro de 2013, mesmo tendo sido contratado 5 meses antes como médico pela Secretaria de Saúde, com um salário bruto de quase R$26 mil. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse que o caso está sendo investigado. A defesa do médico disse que ele não vai se pronunciar. Você está viajando. Ai, doloroso, Daiane. Pois é, né? A voz dele, né, quando a moça diz, olha, o médico está aqui, ele está bem embriagado, e ele dizendo justamente, você está viajando, com aquela voz, né, é uma voz muito embargada, e ao ser encontrado pela polícia, ele não quis fazer o teste, o exame do bafômetro, o exame de alcoolemia, e ainda estava com a CNH suspensa. Eu vou só trazer que o Isailson foi beneficiário do Bolsa Família, né, até fevereiro de 2014, quando ele já estava admitido, desde junho de 2013, pela Secretaria de Saúde, né, e recebia um valor, inclusive, nesse período que ele estava admitido na Secretaria, ele recebeu o Bolsa Família, ele recebeu um valor de R$ 1.344 do governo federal por meio do Bolsa Família, né, e não devolveu esse dinheiro. E aí até a gente vai trazer uma outra questão, né, se é uma pessoa que está contratada ali, um médico contratada pelo SUS, uma pessoa que tem uma renda, essa pessoa não deveria estar recebendo um valor destinado a quem é baixa renda, ou seja, uma família que recebe até um salário mínimo e meio, e que precisa, de fato, desse valor para conseguir ter um mínimo de dignidade e sobrevivência. E, nesse caso, eu estou falando salário mínimo e meio, tem um valor, inclusive, que é por pessoa, que é cerca de R$370 por pessoa, que é destinada para famílias que recebem o valor do Bolsa Família. Então, é um valor, de fato, para você sobreviver. Então, é muito indigno, é muito vil, é muito baixo quando a gente vê uma pessoa que não precisa receber esses valores, e ainda ser uma pessoa que não precisa, que tem sinais ali característicos de alcoolemia, de acordo com a polícia militar, além de ter também vermelhidão nos olhos, pós-teor alcoólico e uma fala desconexa, segundo agentes da polícia militar apontam, e essa pessoa ser flagrada aí, né, fugindo do hospital após ser encontrado, né, vamos dizer que embriagado, segundo a denúncia, no local de trabalho. E aí, como eu falei, Ana, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Vou te pedir, por favor, para trazer a matéria do Diário de Pernambuco, que aponta que esse médico ele já foi flagrado também em fevereiro de 2022, também por policiais, e ele dirigia um veículo com sintomas, mais uma vez, né, com sintomas de embriaguez. E ele chegou, inclusive, nessa época, a insultar policiais na delegacia. O médico, esse médico, né, o Isailson Chaves Rocha de França, ele é lotado no Hospital Regional de Samambaia, e em 2022, repito, em 21 de fevereiro, ele foi encontrado ali por policiais após colidir um carro estacionado na unidade e fugir do local, e ele foi, né, nesse momento que aconteceu isso, e esse mesmo médico foi que em 2022, 21 de fevereiro, também protagonizou um episódio de dirigir bêbado e separado pela Polícia Militar do Distrito Federal. Ele tentou fugir da viatura em alta velocidade, mas ele conseguiu ali ser interceptado pelo patrulhamento e foi levado à delegacia, mesmo depois de colidir o veículo, né, caiu num buraco, causou ali um transtorno. Ele tinha evidentes sinais de embriaguez, de acordo com a polícia, mais uma vez também um forte cheiro de álcool etílico, fala desconexa, olhos vermelhos. No carro dele foram encontradas latas de cerveja, e esse médico foi levado à 15ª Delegacia, né, de Ceilândia do Norte. E lá foi identificado, inclusive, que ele também não quis fazer o teste de alcoolemia, mas foi autuado ali por ter, teoricamente, ali dirigido, né, com sinais de embriaguez, após ingerir bebidas alcoólicas. E, detalhe, né, na delegacia ele chegou a insultar policiais, chamando os policiais de lixos, merdas, né, foram termos utilizados.
Também foi constatado que ele dirigia com a CNH, perdão, com a CNH vencida. Ele também estava sem carteira de motorista, como ele ainda está sem carteira de motorista, como ele ainda segue dirigindo, trabalhando, né? É essa questão. Tem uma questão, um outro ponto, né, que ele se recusou, como eu falei, a fazer o teste de alcoolemia, mas foram feitos exames no Instituto Médico Legal, só que após 4 horas da prisão em flagrante, ele respondeu às perguntas, mas ainda apresentava, né, um hálito etílico de grau leve. Ele pagou uma fiança aí de R$5.000 e foi liberado pela polícia por causa do que aconteceu, né, de ser flagrado ali dirigindo bêbado. Mas se ele estiver só no local de trabalho bêbado, basicamente o que a diretoria da unidade poderia fazer era liberar o médico, né, com algum tipo de processo administrativo. A questão é como ninguém percebeu que esse médico chegou desse jeito e como nada se faz, né, quando acontece casos assim. É preciso ali, se essa acompanhante, por exemplo, uma pessoa chegou, vamos dizer que uma pessoa chega desacordada no serviço de saúde e ela é atendida por um médico desse, acontece o quê, Ana? Sabe? O que de pior pode acontecer no caso desse? Olha o absurdo que a gente está presenciando, né? Infelizmente, a gente tem um caso desse, do Isailson, no Distrito Federal, para trazer mais um alerta da necessidade de se fiscalizar e de ter entidades sérias, políticas sérias dentro também dos postos, dos locais de trabalho, dos hospitais, para impedir que isso venha a acontecer, né? Eu ia dizer, é um desrespeito com o paciente. Desrespeito é pouco, né? Você está numa posição em que a tua vida está nas mãos do profissional, assim, então já é uma questão. A outra é que, se isso já é alguma coisa que vem acontecendo, já tem outros casos envolvendo o mesmo médico, está faltando aí um acompanhamento e uma fiscalização realmente mais a sério, né? E aí você se pergunta, né, Daiane, como é que o cara, né, chega naquele estado ali e ninguém faz nada? Porque também muitas vezes a coisa é levada assim, cada um faz o que quer e não tem nenhum serviço de fiscalização. E aí eu vou trazer a pergunta, agora eu não vou achar, aqui, pergunta do Luiz Ricardo, cadê o CRM? Então, essa é a resposta, né? Não tem fiscalização, não tem regulamentação, não tem ninguém olhando e dizendo, cara, você não pode fazer isso, e muitos outros casos, né? Não pode tratar o paciente desse jeito, não pode, né, tratar a família dos pacientes desse jeito. Enfim, falta, né, um órgão que realmente esteja olhando CRM, CFM, né, e outros tipos de órgãos reguladores também que possam olhar para a relação em geral, né? Não estou nem só falando do serviço de saúde pública no SUS, serviço de saúde de forma geral, falta aí um olhar mais cuidadoso e mais humanizado, assim, né, para o paciente. Esse caso, para mim, é só mais um exemplo, né, do que se permite acontecer, porque a gente não tem um olhar aí de fiscalização para o serviço de saúde de forma geral no país, né? E, Ana, me permita dizer uma coisa, sabe o que o CFM está fazendo? Está tentando aí impedir que pessoas com permissão constitucional para realizar procedimento de interrupção de gestação legalmente faça isso. É isso que o CFM está tentando fazer aí, impedir que haja o aborto legal, sabe? Impedir que pessoas, fazendo controle da vida das pessoas, do útero de mulheres e pessoas que gestam ali, de homens trans. É isso que o CFM faz, infelizmente, né? E não procurar gerir, regulamentar e fiscalizar pessoas que agem ali de forma como esse médico, o Isailson, infelizmente agiu. O que a gente espera, não houve ainda nota da Secretaria de Saúde do Distrito Federal sobre a conduta do médico, mas a gente imagina que nos próximos dias deve acontecer, que é justamente uma nota sobre uma fiscalização, um processo interno administrativo, e o mínimo que a gente espera é o afastamento e depois a exoneração do médico, né? Após ser constatado, ser comprovado que de fato houve uma irregularidade. Porque até então que a Secretaria de Saúde informou que
devidas medidas serão tomadas de acordo com as investigações. Mas isso, desculpa, mas sabe aquela nota fria que serve para qualquer coisa, Ctrl+C, Ctrl+V? Para mim é muito, sabe? Né? É necessário que, de fato, haja... Exatamente, lamentamos muito, sinto muito que aconteça isso. De fato, é necessário que haja uma nota apontando, de fato, ações necessárias e ações imediatas para que isso não venha acontecer. E aí a Secretaria informa também que reafirma o compromisso com a transparência e com a manutenção da qualidade de serviços prestados à população e não compactua com esse tipo de conduta. Agora, que tipo de conduta? Se, ao mesmo tempo, a mesma nota diz que serão tomadas medidas de acordo com as investigações. Então, né, fica muito dúbio o que eles estão falando. A gente espera, de fato, uma ação concreta. É isso. Eu acho que é o mínimo, né, Ana? É o mínimo que se espera a população depois de um caso desse. O mínimo. E vou fazer um adendo aqui, a galera está dizendo, nossa, ele saiu dirigindo bêbado, tal, daí pegaram ele, tal, e não foi jogado de uma ponte, você veja, né? Isso, assim, só uma não notícia, não estou dizendo que ele deveria ser jogado, tá? Pelo contrário. Para a gente entender também o tratamento que se dá, em que casos você se permite que coisas aconteçam, em que casos você não permite, que casos você trata com gentileza, que casos você ignora e que casos você joga de uma ponte, né? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos aqui. Isso aí. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora lá.